Grupo que praticava arrastões em rodovia do Paraná é preso. Bando se aproveitava de congestionamentos para praticar crimes. Carnaval com redução de crimes no Rio Grande do Sul. Homicídios dolosos caíram mais de 50% no estado. Baixada Fluminense faz dobradinha no Carnaval, com título da Beija-Flor e da Grande Rio, vice do Carnaval carioca. Macron propõe envio de tropas europeias à Ucrânia, caso o acordo de paz com a Rússia se concretize. Forte ciclone ameaça a costa leste da Austrália. Região povoada está em alerta. E você vai ver ainda estaduais na reta final e a convocação de Neymar para a seleção brasileira após 1 ano e meio sem representar o país. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, muito boa noite a você que nos acompanha em todo o Brasil. Nós estamos ao vivo agora 8h04. E a casa caiu para uma quadrilha que praticava roubos e arrastões no litoral do Paraná. Por meio de uma investigação, a Polícia Civil conseguiu identificar e prender alguns envolvidos. Todos eles com passagens pela polícia. A Polícia Civil do Paraná estava investigando 2 arrastões na BR-376 no caminho para Guaratuba, no litoral paranaense. Os roubos registrados nos dias 8 e 16 de fevereiro eram efetuados durante congestionamentos no trânsito da região. Com todas as informações coletadas, os policiais foram até os locais indicados pelas pistas. Ao todo, 3 mandados de prisão foram expedidos. 2 integrantes foram presos e outro bandido foi identificado durante a operação. Uma pessoa foi presa em Guaruva e uma outra pessoa foi presa, que era prisões temporárias, em Guaratuba. Tá certo? Uma de Guaratuba. Além disso, além das prisões temporárias que foram previamente definidas e foi objetivo do cumprimento delas hoje, junto das buscas domiciliares, um indivíduo também foi preso em flagrante por receptação, que foi encontrado alguns objetos que eram das vítimas, e estavam relacionados ali dentro dos objetos que a gente ia buscar para tentar recuperar e também conferir se eram objetos que foram desses roubos que aconteceram no dia 8 e 16. Então, essa pessoa estava com alguns desses objetos, bem como havia um veículo adulterado no mesmo local, que inclusive era utilizado por um dos suspeitos, que foi justamente o suspeito que a gente não encontrou mais, foi o que conseguiu escapar. E aí ele foi autuado em flagrante aqui na delegacia pelos crimes de receptação e adulteração de veículo automotor. As vítimas eram de outras localidades e os boletins de ocorrência foram chegando até a Polícia Paranaense gradativamente. Os envolvidos já eram conhecidos da polícia. Eles atuavam de maneira oportunista. Então, o que foi verificado? Eles tinham residências ali próximas da rodovia e também 2 borracharias em pontos estratégicos. Então, eles utilizavam da fachada de serem mecânicos e prestarem serviços de resgate na rodovia, já para fazer esse monitoramento, comunicação com os outros indivíduos, e praticarem tanto os roubos em rodovia, como também, o que a gente ainda continua investigando, são furtos também de cargas que são tombadas naquela região. No caso da nossa investigação, foram arrastões que ocorreram durante os congestionamentos de veículos, de acidente de veículos ou tombamento de veículos. Então, nessas 2 situações inicialmente investigadas por nós, tiveram esses congestionamentos durante a noite e madrugada, e 2 deles se aproveitaram desse momento para fazer fazer um arrastão ali nos veículos que estavam parados na rodovia. O período de carnaval terminou e foram registradas quedas nos crimes contra a vida e nos crimes contra o patrimônio em comparação com o mesmo período de 2024 no Rio Grande do Sul. Os dados foram divulgados em coletiva de imprensa realizada na sede da Secretaria de Segurança Pública, com a presença do governador Eduardo Leite, que destacou os resultados obtidos pela Brigada Militar e pela Polícia Civil, garantindo a segurança da população nos eventos carnavalescos e nas áreas de concentração de pessoas no Rio Grande do Sul. A Brigada Militar e o Estado estiveram presentes em inúmeros eventos carnavalescos nas diversas cidades. E assim, diversos
eventos de carnaval acontecem no interior, mobilizando dezenas de milhares de pessoas, e lá estiveram presentes as nossas forças de segurança, ostensivamente com a Brigada Militar, mas com a atuação também da Polícia Civil, com acompanhamento de outras forças, para garantir a segurança dos gaúchos. O que estamos demonstrando aqui é justamente que essa segurança foi garantida, não apenas com baixo número de incidentes do ponto de vista de algum conflito, mas também de redução de crimes, inclusive ao longo desse período. E essa é a nossa missão, garantir a segurança da população. Agora, a definição sobre como o carnaval se organiza no município, como é que vai ser feita a estruturação dos blocos, as localidades, essa é uma responsabilidade do município. É o município que tem esta atribuição de organizar esses eventos populares no seu território. Quem está ali e vê uma ação forte do Estado já fica inibido de praticar crimes como furto, como importunação sexual, como roubo. Vem a questão do trabalho que foi feito prévio, tá? Esse número que se chegou no Carnaval não é só do que foi feito durante o Carnaval, mas do que foi feito previamente. Prisão de várias pessoas envolvidas com roubo de veículo, roubo a pedestre, homicídios, traficantes. Mas o fato nós estamos buscando, o comando da Brigada Militar vem procurando trabalhar cada vez com mais visibilidade, com inteligência policial, e também a Polícia Civil cada vez investindo mais em inteligência policial, em investigações, e desde o início desse ano as ações estão muito mais efetivas. Eu trago o dado de que só de apreensão de maconha nós tivemos um aumento de 400% nos 2 primeiros meses do ano, envolvendo Brigada Militar e Polícia Civil. Várias ações também de homicídios que teriam ocorrido ao longo desse mês. A Brigada Militar conseguiu, com inteligência policial e ostensividade, fazer abordagens prévias. Então, é um avanço na integração, na inteligência policial, para que a gente consiga ser cada vez mais efetivo. O governador de Santa Catarina realizou mudanças nas secretarias estaduais. Com as alterações, o MDB ganhou mais espaço na base governista. 6 novos nomes foram anunciados para compor o primeiro escalão do governo catarinense. Com a base dos secretários, o MDB amplia a influência na gestão estadual. O partido passa a comandar as pastas de Agricultura, Meio Ambiente e Economia Verde, além de manter o controle da infraestrutura e indicar um representante para a Fundação Catarinense de Esporte. A entrada oficial na base do governo faz parte de uma estratégia política para fortalecer a sigla no Estado. Eu convidei o MDB para vir para o governo, como o PP está no governo, como o Republicano está no governo. Então eu convidei para que eles venham engrossar o time. E eu não tenho dúvida que isso vai ser bom para que a gente junto construa o projeto lá para frente, entendeu? Quem tem que ganhar com isso tudo é Santa Catarina. Composições partidárias, coligações, isso tudo que acontece na vida política, eu sempre tive essa consciência. Eu sempre trabalhei para que quem ganhe seja Santa Catarina e seja as pessoas. Entre os MDBistas, o deputado federal Carlos Chiodini assume a Secretaria de Agricultura e Pecuária. O deputado estadual Emerson Stein passou a chefiar a Secretaria de Meio Ambiente e Economia Verde. E Jefferson Ramos Batista foi nomeado presidente da FESPORT. Abrir as portas da FESPORT para que a gente possa ter uma execução do calendário oficial de eventos com um ano de muitas realizações para o esporte catarinense. De fato, o esporte catarinense tem pressa. E a FESPORT precisa acompanhar isso. O desafio, e a pedido do governador Jorginho Melo, é seguir o seu plano de governo. Um governo de entregas, um governo simples, um governo que respeita as pessoas. E numa área muito delicada e muito importante para Santa Catarina. Quem conhece o nosso estado sabe da importância da agricultura, na sua construção histórica e a sua importância na pavimentação do seu futuro. O governador pediu para que a gente estivesse à frente da pasta, principalmente agora para fazer as entregas. Tirar do papel aqueles projetos que já estão em andamento e também aqueles projetos que a gente vem trazer como ideias, principalmente na área de saneamento básico, na economia verde, o projeto Mais Verde que está lá precisa tirar do papel, o PET levado a sério que também está na Secretaria precisa ser tirado do papel para a gente fazer essas entregas. Outros nomes que passam a integrar o governo são Daniele Amorim Silva, que assume a Secretaria de Justiça e Reintegração Social, e o secretário adjunto da pasta, Leandro Lisboa de Melo.
Já a Controladoria Geral do Estado passa a ser comandada pelo coronel Freiberg Rubem do Nascimento, que deixa a presidência da FESPORT para assumir a nova função. O nosso governador Jorginho Mello foi muito claro, né? Trabalhar com prevenção e transparência. Então, para isso, a CGE é o último ratio regis, quer dizer, o último argumento do próprio governo, do próprio governador, para fazer com que haja mais eficiência, mais rapidez em todos os processos administrativos do próprio Estado. Nosso principal desafio é trabalhar em 2 eixos. Primeiro eixo, a valorização do servidor da pasta, todos eles em caráter de igualdade. Policiais penais, agentes de segurança socioeducativos e os servidores do quadro técnico. Em contrapartida, também vamos trabalhar na reestruturação e o reaparelhamento das nossas unidades prisionais e unidades socioeducativas. E o título do Carnaval Carioca, como a gente falou ontem, voltou para Nilópolis, nesta quarta-feira de cinzas. A Beija-Flor encantou o público e jurados com o desfile em homenagem ao antigo diretor de Carnaval, Laíla, que morreu em 2021. A Azul e Branco da Baixada Fluminense também se despediu do lendário Neguinho da Beija-Flor, que neste ano deixou o posto de intérprete. A Beija-Flor de Nilópolis conquistou seu 15º título do Carnaval Carioca com o samba-enredo Laíla de Todos os Santos, Laíla de Todos os Sambas, uma homenagem ao antigo diretor de Carnaval que morreu em 2021. Destaque para a escultura de Laíla e o encerramento com um Cristo Negro, remetendo ao icônico desfile de 1989. Apesar da faixa em que estava escrito "Do Orum olhai por nós" ter ficado embolada, não permitindo a leitura. Outro ponto de grande emoção na Marquês de Sapucaí ficou por conta da despedida de Neguinho da Beija-Flor, que neste ano deixa o posto de intérprete na escola em que desfilou por 50 anos. A vice-campeã também vem da Baixada, com o enredo Pororocas Parauaras, As Águas dos Meus Encantos, Nas Contas dos Curimbós, um mergulho nas águas misteriosas do estado do Pará, a Grande Rio agitou o sambódromo, em uma noite marcada pela despedida de Paola Oliveira como rainha de bateria da escola. A terceira colocada foi a Imperatriz Leopoldinense, que explorou o enredo Omi Tutu ao Olofum, Água Fresca para o Senhor de Ifon, apresentando a jornada de Oxalá até Oió, reino de Xangô, com muitos desafios pelo caminho. Completam o desfile das campeãs, marcado para sábado, Viradouro, Portela e Mangueira. A escola, que será alçada à elite do Carnaval Carioca, após o descenso da Unidos de Padre Miguel, só será conhecida na quinta-feira, dia em que acontecerá a apuração da Série Ouro. E você vai ver a seguir, forte ciclone ameaça a costa leste da Austrália. A região povoada está em alerta. Tem ainda mais informações do esporte, os lances dos estaduais e a escalação de Neymar para a seleção brasileira. Depois do intervalo, a gente volta já já. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. Começou o mês de promoção todo seu. Nessa sexta já tem oferta do Dia do Consumidor para você levar mais. Só até domingo. Alcatra com maminha a vácuo, R$ 36,90 o quilo. Quali cremosa, 1 quilo, R$ 13,49 no Clube K. Óleo de soja Coamo, 900 ml, R$ 6,49. Molho de tomate Fugini, tradicional, 300 gramas, só 99 centavos. Açúcar extra fino, doce açúcar, 5 quilos, R$ 16,99. Lava-roupas brilhante, 2 quilos e 400, R$ 21,99. Melhor preço é no Comprão. Estamos ao vivo para todo o Brasil, 8h17. E o presidente da França, Emmanuel Macron, levantou nesta quarta-feira a possibilidade de enviar tropas europeias para a Ucrânia no caso de um acordo de paz com a Rússia. Em resposta ao que considerou a atual incerteza global, Macron levantou a possibilidade do envio das tropas.
Seria loucura permanecer como espectador neste mundo de perigo. Sem mais delongas, devemos tomar decisões pela Ucrânia, pela segurança dos franceses, pela segurança dos europeus. O líder francês, aliado próximo de Kiev, afirmou que os franceses estavam legitimamente preocupados com o início de uma nova era após a mudança radical da política dos Estados Unidos sobre a Ucrânia sob o governo de Donald Trump. Trump deixou claro que quer acabar com a guerra na Ucrânia por meio de negociação direta com Moscou, que invadiu a ex-república soviética em fevereiro de 2022. Mas Macron ofereceu uma imagem crua da Rússia, a quem acusou de ter transformado o conflito ucraniano em um conflito mundial. E um forte ciclone tropical afetou a costa leste da Austrália com chuvas fortes e ventos registrados em uma zona muito povoada, pouco habituada a esses fenômenos. A costa leste da Austrália foi afetada nesta quinta-feira por ventos e chuvas vindas da borda de um forte ciclone tropical que se aproximava da área. O ciclone Alfred deveria atingir a costa à noite, mas o progresso diminuiu e não chegará à costa antes de sexta ou sábado de manhã. Já se passaram mais de 50 anos desde que um tufão atingiu diretamente a área, que abriga cerca de 4 milhões de pessoas. Já vi outros, mas não tão ruins, com o vento e tudo mais. Provavelmente o pior evento em que estive foi em 1974, quando as ondas quebravam sobre a Pizza Hut na Kiro Road, na rodovia. Esse foi muito ruim. O ciclone que se aproxima já deixou cerca de 4 mil casas sem energia elétrica e levou ao fechamento preventivo de 900 escolas nos estados de Queensland, onde fica Brisbane e Nova Gales do Sul, cuja capital é Sydney. Esses fenômenos são comuns nas águas tropicais do norte da Austrália, mas muito menos nas costas mais frias do sul do país. E depois de anunciar a ambiciosa meta de 5% de crescimento em 2025, a China prometeu nesta quinta-feira enfrentar a guerra comercial com os Estados Unidos. A China reiterou nesta quinta-feira que vai enfrentar a guerra comercial com os Estados Unidos até o fim, em um momento em que as tarifas de Washington afetam a economia mundial e ameaçam conter o crescimento lento do país asiático. O ministro chinês do Comércio advertiu que as tarifas americanas ameaçam perturbar a estabilidade das cadeias industriais e de suprimentos globais. Se os Estados Unidos continuarem neste caminho equivocado, vamos lutar até o fim. A China sempre acreditou que o benefício mútuo e a cooperação ganha-ganha são a essência dos laços econômicos China e Estados Unidos, e não há dúvida de quem sempre sofre e quem tira vantagem. A China revelou na última quarta a ambiciosa meta de 5% de crescimento para 2025, com a promessa de transformar a demanda interna no motor econômico do país. O Movimento e Reforma da China reconheceu que a economia do país enfrenta uma incerteza crescente no cenário internacional, além de uma demanda interna insuficiente. O déficit comercial dos Estados Unidos, que o presidente Donald Trump pretende reduzir ao impor tarifas aduaneiras, disparou em janeiro, tanto na medição mensal quanto na medição anual. No primeiro mês de 2025, a balança comercial americana de bens e serviços apresentou um saldo negativo de 131,4 bilhões, ou 776 bilhões de reais. Este foi o nível mais alto desde 1992, 34% acima de dezembro e o dobro em 12 meses, de acordo com os dados do Departamento de Comércio divulgados nesta quinta-feira. O déficit cresceu mais que o previsto pelos analistas, que colocaram em 128,7 bilhões, de acordo com o consenso publicado pelo MarketWatch. O aumento é explicado principalmente pelo forte crescimento das importações, 10% a mais em relação a dezembro. As exportações também aumentaram, mas em menor escala, em 1,2%. Em comparação a janeiro de 2024, o déficit comercial dos Estados Unidos cresceu em 96,5%. O aumento das importações foi concentrado em produtos, o que confirma que as empresas buscaram reforçar seus estoques diante da previsão de ajuste tarifário. O presidente Donald Trump anunciou em 11 de fevereiro a implementação de tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio.
E o Avaí se classificou para a semifinal do Catarinense, vencendo o maior rival, o Figueirense, em mais um clássico na ressacada. A disputa foi para os pênaltis, elevando a ansiedade do torcedor. O Vinícius Pacheco já está aqui comigo e vai trazer mais detalhes para a gente. Vini, quarta-feira de cinzas movimentada na capital catarinense. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite. Mais um jogo bem parado, pelo menos no início do jogo, tá? A partida foi começar mesmo, para quem estava assistindo a partida, logo depois dos 40 minutos, quando o Avaí deu o primeiro chute no gol e o Figueirense nada no primeiro tempo. Então, um chute só no primeiro tempo. A partida de fato aconteceu no segundo tempo, onde ocorreram os 2 gols da partida. E a gente vai conferir agora o Avaí, que abriu o placar com gol de Aleph Manga, recebendo esse belo passe do Marquinhos Gabriel, mandou no cantinho, abrindo o placar, fazendo 1-0 na ressacada. Na sequência, o Felipe Augusto, já aos 39 do segundo tempo, fez o gol de empate do Alvinegro, empatando o jogo na ressacada. Mas na cobrança de pênaltis, o Camilo desperdiçou e o Liger isolou. O Marquinhos Gabriel fez o gol da vitória por 4-2 na cobrança de pênalti para o Avaí. E aí a alegria da torcida azurra. Agora, uma informação importante sobre o campeonato catarinense. A gente está falando aí do Avaí se classificando para a semifinal, mas a gente havia adiantado alguns dias atrás que o catarinense provavelmente iria ser judicializado. E há poucos minutos, em primeira mão, o Carlos Rauen, da NSC, passou o julgamento, a decisão do TJD de Santa Catarina, que acatou o pedido do Barra no jogo entre Barra e Caravaggio, que ocorreu em Nova Veneza. A partida, que terminou em 1-1, teve uma polêmica com a arbitragem naquele jogo, onde o Braulio havia anulado um gol após a partida ter encerrado, com informações vindas de fora. O Barra então judicializou esse caso e a gente pode ter novidades nos próximos dias, inclusive com a desclassificação, por exemplo, do Joinville, que foi quem se classificou no lugar do Barra. Caso o Barra naquele jogo tivesse vencido, teria se classificado no lugar do Joinville. Então a gente vai ter mais informações nos próximos dias, pois o TJD de Santa Catarina acatou esse pedido do Barra e vai avaliar como que foi o desempenho nessa decisão do Braulio. Agora, enquanto não tem essa decisão, o que a gente sabe é que Avaí classificado vai enfrentar então o Santa Catarina, que fez a segunda melhor campanha no Catarinense nos pontos corridos, lá em Rio do Sul. Então a gente vai ter o confronto neste sábado às 5h45 da tarde, Santa Catarina e Avaí em Rio do Sul. No domingo teremos então Chapecoense lá em Xanxerê contra o Joinville, que também faz parte de toda essa polêmica no Catarinense. Agora, saindo do estadual, a gente vai falar da pré-Libertadores. A segunda fase da pré-Libertadores, o Corinthians ontem se deu mal. O que fez o Timão, hein? Perdeu de 3-0 lá no Equador para o Barcelona de Guayaquil. E a gente vai conferir agora porque o Corinthians teve a marcação de pênalti contra ele e o Corozo fez de pênalti. Na sequência, o Carabali mandou a bola perfeitinha aí para o Rivelli fazer o segundo gol da partida. E depois o Hugo foi lá caçar borboletas e na sequência o Corozo fez o terceiro gol da partida, complicando a vida do Timão na Libertadores. O Corinthians, neste final de semana, no domingo, vai enfrentar o Santos pela Libertadores e aí corre o risco depois na próxima quarta-feira de ser desclassificado. Próximo jogo, então, contra o Barcelona de Guayaquil vai ser em São Paulo, na próxima quarta-feira. Além de pré-Libertadores e estadual, também tivemos rodada ontem a segunda rodada da Copa do Brasil. Fluminense, Atlético Mineiro e também o Vasco da Gama entraram em campo e fizeram o seu trabalho. A gente vai conferir aí os resultados, porque o Aparecidense também jogou, ganhou de 1-0 do Cascavel, do Paraná. O Atlético Mineiro ganhou de 4-1 do Manaus, o Fluminense ganhou de 2-1 do Caxias, no Rio Grande do Sul, e o confronto carioca entre Nova Iguaçu e Vasco da Gama, o Vasco levou a melhor. E hoje a gente tem também às 9h30 da noite, Catarinense em campo. O Brusque vai enfrentar o Olaria do Rio de Janeiro
lá no Rio de Janeiro. Hoje também, Dorival Júnior fez a escalação da convocação da seleção brasileira. Foram 23 nomes convocados para os confrontos entre a Colômbia e também com a Argentina, jogos que vão ocorrer no dia 20 e 25 deste mês. E a gente vai passar agora a convocação completa e a gente vai assistir aí na tela, porque os goleiros convocados foram o Alisson, o Bento e o Ederson. Os defensores são o Danilo, Gabriel Magalhães, Guilherme Arana, Léo Ortiz, Murilo, Wanderson e o Wesley, também do Flamengo, lateral direito. Agora no meio-campo e os atacantes. O Dorival convocou o André, o Bruno Guimarães, Gerson, Joeliton, Matheus Cunha, Neymar, a grande novidade, o retorno de Neymar, Estevão, do Palmeiras, João Pedro, Rafinha, jogando muita bola o Rafinha, Rodrigo, Savinho e Vinícius Júnior. E vocês devem ter percebido que o atacante Neymar voltou a ser convocado para a seleção brasileira depois de quase 1 ano e meio. Ele já vai enfrentar agora a Colômbia e a Argentina após um longo tempo de lesão. Afastado devido a uma lesão, o craque Neymar vai retornar à seleção brasileira para os Jogos de Março das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026, contra a Colômbia de James Rodrigues e a Argentina de Lionel Messi. O jogador, que retornou ao Santos neste ano, encabeça a lista de convocados de 23 jogadores anunciadas por Dorival Júnior nesta quinta-feira. É a primeira convocação de Neymar desde outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo na derrota por 2-0 para o Uruguai. Mas também entendemos que a capacidade e as qualidades de um jogador como esse, elas acabam sendo um condicionante a que ele possa superar toda e qualquer situação que de repente venha acontecer dentro de uma partida. É um jogador que os próprios atletas já expressaram aí publicamente o que representa ele dentro do nosso grupo. Nós estávamos naturalmente aguardando, é a primeira oportunidade que nós temos de tê-lo aí à disposição. É um jogador que todos sabem e conhecem muito bem. Espero que ele seja muito feliz nesse retorno. Ainda que não tenha tido início de recuperação brilhante, Neymar foi decisivo nos últimos jogos do Santos. Ele marcou 3 gols, um deles olímpico, e deu 3 assistências para os companheiros. No domingo, o Santos disputa a semifinal do Paulista contra o Corinthians. Pois é, ainda há muito questionamento sobre esse retorno do Neymar. Será que é o momento correto dele voltar? Quero que você diga aí nas redes sociais também, no YouTube. Faça seu comentário. Será que é o momento certo para o Neymar voltar para a seleção brasileira? Eu fico na dúvida. Principalmente no jogo entre Brasil e Colômbia, que batem bastante. E como a gente já falou, né? Ele vai ser o alvo. Voltando de lesão, vai ser difícil. Lembrando, Neymar fez 3 gols, mas é Campeonato Paulista, jogando contra a Inter de Limeira. Não é a decisão como um confronto das eliminatórias da Copa. Uma decisão meio polêmica do Dorival Júnior. E o Neymar é alvo, né? Como você falou, o Neymar é o alvo, é o grande rival aí no combate com a seleção brasileira. Muito caçado em campo. Vinícius, obrigado, boa noite para você. A gente volta a se ver na segunda, né? Que aí você traz os destaques das rodadas do final de semana, é isso? Muito obrigado, uma boa noite para você e a todos que nos acompanham aqui no Pix News. Obrigado, Vini. E assim a gente encerra o Pix News de hoje. Lembrando que a íntegra dessa edição e as reportagens você pode rever no nosso site e também no nosso novo canal no YouTube. É só procurar por Pix News HD. Curta, compartilhe nossos conteúdos e ative a notificação para receber todas as nossas reportagens. Obrigado pela companhia. Fique agora com o Cine Pix e a gente volta a se ver amanhã. Até lá. Pix TV, 6 anos conectando você ao melhor conteúdo todo dia.